Salve galera, eu sou a Juliana, professora de Sociologia, e estou passando por aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre questões de gênero. Então, um dos temas aí talvez mais polêmicos, dos quais as ciências sociais se ocupam na atualidade, é um tema que divide muitas opiniões, a sociedade, o senso comum entende de uma maneira geralmente muito equivocada, e que as provas têm cobrado com cada vez mais ênfase, né? Uma temática cada vez mais recorrente nas provas. Então é importante que a gente conheça, que a gente se aproprie daquilo que de fato se discute nas ciências humanas e sociais. Então, bora! Muito bem. Os estudos de gênero são a área, né, do conhecimento aí das ciências humanas que se ocupam, então, da reflexão sobre gênero. É uma vertente, um campo de estudos que se estrutura, que ganha muita força, muita autoridade a partir da década de 60 e 70 do século passado. Isso não quer dizer que a gente só vai produzir debates e teorias de gênero nesse momento ou a partir desse momento, né? Em momentos anteriores, desde o início do século XX, já tinha muita gente discutindo esse tema, já tinha muita gente propondo reflexões a respeito desse conceito. No entanto, é só na década de 60 e 70 que esses estudos ganham realmente muita autoridade e que se espalham com muita força pelos ambientes universitários, acadêmicos e mais tarde, como acontece hoje, ganham outros espaços, né, de mais visibilidade ainda, como é o caso das mídias, da TV, das redes sociais, né, enfim, dos mais variados meios de comunicação. Muito bem, então vamos pensar o que é esse conceito de fato. Bem, uma coisa importante é a gente saber, ou a gente lembrar, né, já que imagino que muitos já tenham tido acesso a essa discussão em algum momento, que gênero se situa, ou é um conceito que se situa aí no embate entre cultura e natureza. Então, o que é que nos define, ou o que nos define mais, é a cultura, é a natureza? O que é que existe, né, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nas nossas identidades, que deriva da cultura e o que deriva da natureza, né? Então, o conceito de gênero, as discussões de gênero estão muito vinculadas a esse embate, a esse campo minado, né, que existe entre cultura e natureza. Bom, durante muito tempo da história, a gente acreditou que era mais formado ou principalmente formado, determinado pela nossa natureza, né? Então, a gente passou muito tempo acreditando que os nossos comportamentos, que as nossas ações, eram puramente ou principalmente naturais, pertencentes à nossa esfera biológica. Então, por que é que gostamos de uma cor e não de outra? Por que é que vestimos um tipo de roupa e não outro? Enfim, questões como essas eram entendidas como questões provenientes da nossa natureza. Então, a gente já nascia pronto, programado para gostar mais de uma coisa do que de outra, para ocupar mais um espaço do que outro, e assim sucessivamente. Então, durante muito tempo da história, a gente acreditou nisso. No entanto, com o avanço das ciências humanas, das ciências sociais, a gente consegue, então, fazer a defesa de que, opa, existem muitas coisas que nos compõem, que a gente acreditava que pertenciam à natureza, mas que na verdade pertencem à esfera da cultura, à esfera da sociedade. Então, que nós não nascemos fazendo, nós aprendemos a fazer, né? Nós somos ensinados, nós somos apresentados a esses comportamentos, a essas ações e passamos a incorporá-los no nosso cotidiano e assim sucessivamente. Então, o conceito de gênero está nesse bolo aí, está nesse campo de debates e de discussões, certo? O gênero, né, é importante dizer que é uma categoria de análise, que é um conceito. O que é uma categoria de análise? São instrumentos que nós construímos nas ciências humanas para que a gente possa interpretar, analisar o nosso objeto de estudo com mais criticidade e profundidade, né? Para que a gente consiga fazer uma análise sobre o nosso objeto de estudo com mais qualidade, né? Então, é uma ferramenta para analisar, para interpretar o nosso objeto de estudo.
No caso das ciências humanas, que estudamos as relações sociais e a sociedade como um todo, o gênero é um instrumento importantíssimo para que a gente dê conta de entender o que de fato acontece na sociedade, o que de fato compõe as relações sociais, né? Quais são as várias variáveis que atravessam as relações sociais. Então, hoje é muito difícil a gente produzir alguma análise social sem levar em consideração a categoria gênero ou o conceito de gênero. A mesma coisa acontece com raça, com classe, então a gente tem falado muito na interseccionalidade desses conceitos, ou seja, na associação desses conceitos para produzir análises sociais cada vez de mais qualidade e de mais autoridade, certo? Muito bem, e o que é que significa gênero efetivamente? O gênero, então, é um conceito que nós construímos nas ciências sociais, que nós utilizamos nas ciências sociais e que tem como função, num primeiro momento, classificar o que é o masculino e o que é o feminino. Então, de onde vêm as nossas concepções de masculino, feminino? De onde vem a nossa compreensão do que é uma mulher, do que é um homem? O que é que está, né, relacionado ao universo das mulheres e ao universo dos homens? De onde vêm essas coisas todas? Durante muito tempo, a gente acreditou que homens e mulheres tinham as suas identidades definidas biologicamente, naturalmente. Então, nós nascíamos já, mais uma vez, programados a saber colocar em prática os papéis sociais e os comportamentos que nós relacionamos ao universo das mulheres. A mesma coisa os homens. Os homens, já viriam naturalmente prontos, programados para adotar uma série de práticas que nós identificamos como parte do universo masculino. Então, durante muito tempo, acreditou-se que era a nossa natureza, que era a nossa biologia que determinavam essas coisas todas, o que é o masculino, o que é o feminino, o que é ser homem, o que é ser mulher. Os estudos de gênero, eles vêm para dizer, opa, não é bem assim. Na verdade, existe uma dimensão da nossa identidade que é biológica, que é natural e que a gente vai chamar de sexo. Isso que é biológico, isso que é natural, nós chamamos de sexo. E aquilo que é cultural, social, que é da esfera do comportamento, é da esfera da identidade, nós vamos chamar de gênero. Então, papéis, funções, gostos, comportamentos, espaços que homens e mulheres ocuparão e adotarão no seu cotidiano, no seu dia a dia, né, para definir as suas identidades de homens e de mulheres, os estudos de gênero vão apontar que não são resultados ou consequências da natureza desses indivíduos. Pelo contrário, o que é masculino, o que é feminino, o que é do homem, o que é da mulher, quem é o homem e que tipo de práticas ele deve adotar, quem é a mulher e que tipo de práticas ela deve adotar, são construídos historicamente, socialmente, são atravessados por definições, por relações políticas e econômicas. Então, em cada contexto histórico, nós vamos ter uma ideia de homem e uma ideia de mulher que são diferentes. Em cada momento, né, da nossa história, nós vamos ter uma ideia de homem e de mulher que são diferentes. Em cada sociedade, se a gente olhar para as mais diversas sociedades que existem, nós vamos encontrar diferentes definições do que seja o masculino e do que seja o feminino. Os estudos de gênero vão dizer, olha só, se nós encontramos diferentes concepções de homem e de mulher na história, né, no tempo e no espaço, ou seja, em diferentes sociedades, é uma prova de que essas definições não são consequência da nossa natureza ou da nossa biologia. Se ser homem ou ser mulher estivesse vinculado à nossa natureza, à nossa biologia, não existiriam variações como a gente percebe ao longo da história e em diferentes sociedades. Seríamos todos muito semelhantes, né? Ou iguais. E não é isso que a gente percebe, né? Na nossa sociedade hoje, as mulheres podem trabalhar, podem ocupar o mercado de trabalho, as mulheres têm tido maiores possibilidades para
rejeitar a maternidade, por exemplo, né? Tem tido oportunidade para rejeitar casamento, para não querer casar, para querer continuar suas vidas sozinhas, independente de um parceiro ou de uma parceira, e assim sucessivamente. No entanto, nós sabemos que essas não eram possibilidades para muitas mulheres, para grande parte das mulheres, em outros momentos da história. Durante muito tempo da história, as mulheres foram obrigadas a casar, e inclusive não podiam escolher os seus maridos, né? Casavam com quem o pai quisesse, com quem os irmãos mais velhos quisessem, então as mulheres eram posses, né? Do pai, do irmão, dos homens da família. E não tinham possibilidade de rejeitar o casamento, porque entendia-se justamente que o sujeito pertencente, né, ao sexo feminino, ou a chamada fêmea, tinha como uma das principais funções a reprodução, né? Então, não havia essa divisão entre sexo e gênero, ou o entendimento de que existem características nossas que não são naturais, mas que são culturais em vários momentos da história. E havia, então, em função disso, também uma outra definição do que é o masculino e do que é o feminino. Mas os estudos de gênero surgem justamente para nos provocar a pensar que, na verdade, as nossas identidades, elas são provavelmente muito mais atravessadas por aspectos da cultura, da sociedade, da personalidade, do que da nossa natureza. Então, o gênero, né, surge nesse campo. O conceito de gênero surge nesse campo. O gênero, o que é, então? É um conjunto de papéis, né, de funções, de características que determinam principalmente o masculino e o feminino nas nossas sociedades, ok? Com o passar do tempo, né, essa foi uma primeira definição. Com o passar do tempo, nós vamos entendendo que existem gêneros para além do masculino e do feminino. Então, existem definições para além desse binarismo, né? O gênero, como aquilo que define o que é o masculino e o que é o feminino, ou o que é o ser homem e o ser mulher, essa definição de que o gênero define o que é o ser homem e o que é ser mulher, é a chamada definição binária de gênero. Em algum momento nós vamos entender que, talvez existam coisas para além dessa divisão tão limitante, tão dual entre homem e mulher, né? Então, podem existir gêneros que não são binários, gêneros que combinem elementos, né, do masculino e do feminino, ou então que inclusive ultrapassem, que estejam num outro lugar que não é no masculino, que não é no feminino, ok? Mas daqui a pouco a gente explora um pouco melhor isso. O que eu gostaria só que vocês tivessem aqui em mente é que gêneros são construções culturais, históricas, sociais e políticas que têm como objetivo, num primeiro momento, definir o que é uma mulher, o que é um homem, né? E que depois a gente vai ampliar e vai incorporar nesse pacote outras identidades, ok? Muito bem. E aí o sexo, então, sim, seria a definição da nossa natureza. Então, as características que compõem a natureza, aquilo que nos é biológico, aquilo que nos é morfológico. Então, é o fato da gente ser um macho e uma fêmea, e não da gente ser um homem ou uma mulher ou uma outra identidade possível, né? Então, o sexo vai definir o fato dos indivíduos serem machos, fêmeas, e então apresentarem uma determinada construção ou constituição, morfológica, certo? É importante dizer, gente, que tem alguns teóricos, algumas teóricas que vão dizer que essa dualidade entre gênero e sexo, ela não dá conta de explicar o que é o gênero ou o que é que compõe e constrói as nossas identidades. Mas esse é um papo para uma aula de aprofundamento e para um outro momento, tá? Eu só queria fazer essa ressalva porque às vezes vocês conhecem essas discussões e para que vocês não me interpretem mal, tá? Uma das teóricas que eu vou apresentar para vocês, a Judith Butler, por exemplo, ela diz que gênero e sexo não dão conta de explicar, né, essa dualidade entre gênero e ela não seria tão interessante para explicar a nossa
a construção das nossas identidades, certo? Que o gênero não seria obrigatoriamente um oposto do sexo, tá? A Judith Butler faz uma crítica a essa ideia, até porque ela acredita que o sexo ele não é necessariamente somente biológico, né? Que podem existir interesses também políticos e históricos na definição do conceito de sexo. Tá? Então, é uma teórica que faz esse debate. Mas, nesse momento, por favor, gostaria que vocês guardassem essas definições. O gênero enquanto uma construção cultural, histórica e social, que vai definir, num primeiro momento, o que é o homem e o que é a mulher, e o sexo enquanto a nossa dimensão física e biológica. Tá? É geralmente por essa linha que as provas costumam caminhar. Muito bem. E aí sim, né, gênero, o conceito de gênero, ele não é um conceito, não existe um consenso, né, a respeito do que é o gênero, de onde vem o gênero, o que é que determina a nossa construção de homem, de mulher ou de outras identidades, né? Existem muitas teóricas que vão pensar sobre isso. Por exemplo, essa senhora aqui é a... Opa! Deixa eu circular direitinho para vocês. Essa senhora aqui é a Margaret Mead, é uma antropóloga norte-americana, uma das primeiras a pautarem essa discussão de gênero. A Margaret Mead, no seu livro Sexo e Temperamento, ela apresenta um estudo comparativo entre 3 diferentes sociedades da Nova Guiné. Então, ela vai mostrar nesse livro como a ideia de homem e de mulher ela vai variar nessas 3 sociedades. Então, numa sociedade, numa dessas 3 sociedades, os homens estão mais próximos do ideal de homem que a nossa sociedade ainda tem, que é a representação de força, de virilidade, né? É o homem protetor, é o responsável por proteger a prole, a família e assim sucessivamente. A mesma coisa vai acontecer com a mulher. A mulher está muito próxima do ideal de mulher que ainda perdura na nossa sociedade, como frágil, submissa e afins. Enquanto em outra sociedade, os papéis vão se inverter, né? E ainda numa terceira, que o papel de homem e de mulher, eles estariam assim equilibrados entre aspas, ou seja, homens e mulheres dividiriam um pouco melhor as funções, né? Mas os homens gostariam muito de se ornamentar, então os homens se enfeitavam muito, né? Existia uma preocupação estética dos homens muito grande, assim como acontece com a gente aqui, mulheres, né? Somos muito mais cobradas esteticamente ou somos levadas a ter um comprometimento muito maior com isso, enfim. Então, ela faz essa comparação entre essas 3 sociedades com o objetivo de apontar para a gente justamente como é que as definições daquilo que é o homem e a mulher, elas são variáveis. Então, são construções culturais, históricas, isso é gênero, né? O que define o que é um homem e uma mulher não tem vinculação direta com a sua natureza biológica. Varia no tempo e no espaço, né? A conhecidíssima, famosíssima Simone de Beauvoir, que já apareceu no Enem, inclusive vou analisar a questão dela daqui a pouquinho com vocês, que foi uma das grandes teóricas aí, inclusive da década de 60 e 70, que propuseram esse debate também, de que a mulher, de que o homem, né, são construções históricas, culturais e assim sucessivamente. Aqui em cima, a Bell Hooks, que talvez muitos de vocês conheçam, que não é uma teórica, né, uma teórica norte-americana também, que ainda está viva, produzindo, ainda bem. A Bell Hooks não é uma teórica que vai elaborar um conceito de gênero ou que vai discutir o gênero enquanto uma categoria analítica, explorar o que é ou o que não é gênero, como fizeram, por exemplo, a Judith Butler, que está aqui embaixo, né? Aqui a Judith Butler, e outras teóricas ou outros teóricos, né? No entanto, a Bell Hooks é uma intelectual militante negra que entende que gênero é uma ferramenta, uma categoria analítica muito importante para que a gente interprete, faça análise da nossa realidade. Então, ela é uma teórica, uma das teóricas atuais que muito incorporam a categoria de gênero, né, nos seus estudos, nas suas análises, certo?
A mesma coisa vai acontecer com a Angela Davis, que também muitos e muitas aqui devem conhecer. A Angela Davis não necessariamente discute o conceito de gênero, né? Mas incorpora essa categoria analítica também nos seus estudos, né? Assim como a Bell Hooks, a Angela Davis é uma das grandes defensoras da interseccionalidade dos conceitos gênero, raça e classe, né? Então, da necessidade de sempre quando a gente vai analisar algum fenômeno, alguma situação, algum contexto social, a gente estabelecer a relação necessária entre esses conceitos, porque entendem que homens e mulheres são afetados de modo diferente né, pela vida em sociedade, enfim. Homens e mulheres de classes diferentes são afetados de formas diferentes e de raças diferentes são afetados de formas diferentes, né, pela sociedade como um todo. Então, por isso a importância de levar em consideração esses três elementos, essas três categorias sempre. E a Judith Butler, que ficou muito famosa, talvez alguns de vocês conheçam, recentemente veio ao Brasil e houve todo um movimento para combater a vinda da Judith Butler no Brasil, para se contrapor à vinda, à chegada da Judith Butler no Brasil, que veio aqui palestrar, enfim, né? No Brasil, a gente vem, desde 2013, principalmente, num aprofundamento, né, do conservadorismo. Então, o conservadorismo é uma vertente política, né, um posicionamento político que combate as discussões de gênero, que entende que as discussões de gênero são uma ameaça à preservação da moral, dos bons costumes, da família, e aquele papo todo que a gente tem conhecido muito, né? Tem confrontado muito nas mídias, nas redes sociais, enfim. E aí a Judith Butler veio para cá, eu acho que em 2017, se eu não estou enganada, e alguns manifestantes se organizaram para protestar na porta e na saída de uma das palestras dela, porque ela é uma das teóricas também que essa sim discute o que é o gênero, o que não é, tá? E enfim, ela é vista aí por essa onda conservadora como uma ameaça à moral e aos bons costumes. Então, algumas das teóricas, algumas das pensadoras que pautaram a discussão de gênero, o conceito de gênero ao longo da história, para vocês conhecerem um pouquinho. Bem, e aí se a gente está falando de gênero, a gente precisa pensar um pouquinho sobre identidade de gênero também, que o conceito e a identidade de gênero não são necessariamente a mesma coisa. A identidade de gênero diz respeito a como nós, indivíduos, vamos nos relacionar com as definições de gênero que estão propostas ou que são propostas pela nossa cultura, pela nossa sociedade. Então, veja bem, a nossa sociedade define o que é um homem e o que é uma mulher. O que um sujeito que se entende como homem deve fazer e o que um indivíduo que se entende como mulher deve fazer. Isso é definição de gênero. Agora, a identidade de gênero diz respeito a como nós vamos ou não incorporar, assimilar essas definições. Então, é como eu me identifico, é como eu me aproximo ou eu me afasto do ideal de homem, do ideal de mulher ou de outros ideais e conceitos de gêneros possíveis, ok? Então, é como eu me identifico ou não com esses conceitos de gênero que são propostos pela nossa sociedade ou pelas mais diversas sociedades que existem. Bem, e aí, que identidades de gênero a gente pode identificar, a gente pode encontrar, né? Enfim, na nossa sociedade, no nosso imaginário social? Com certeza, alguns termos aqui são conhecidos por vocês, certo? Então, uma identidade de gênero possível é o cisgênero, ou a cisgeneridade, que é aquela pessoa que se identifica com um gênero designado pelo seu nascimento. O que isso significa? Então, como eu disse já em momentos anteriores dessa aula, ao longo do tempo a gente confundiu sexo e gênero. A gente acreditou que o sexo determinaria o nosso gênero. Então, um sujeito que nasce pertencente ao sexo, né, que é um macho, obrigatoriamente seria um homem, enquanto a fêmea obrigatoriamente seria uma mulher. Nós confundimos isso tudo porque não são definitivamente grandezas diretamente proporcionais. No entanto, essa ideia de que o sexo determina o gênero ainda é tão forte, é tão presente na nossa sociedade,
que a maior parte dos indivíduos são levados a crer que essa é a única possibilidade, né, de expressar suas identidades, de construir as suas identidades. Então, como esse ainda é um ideal que permanece, que resiste muito no tempo e que afeta a maioria das pessoas que nós conhecemos, esse conceito, né, a ideia de cisgeneridade surge para identificar essas pessoas, a maior parte, provavelmente, das pessoas que nós conhecemos. Então, quem é o cisgênero ou quem é o cis unicamente? É o sujeito que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Então, a partir dessa confusão entre gênero e sexo, surge o cisgênero. Então, o cisgênero, por exemplo, é aquela mulher que é uma fêmea também, né? O sexo biológico de uma fêmea, então tem útero, tem vulva e tem uma identidade, adota a identidade de mulher, né? Essa identidade mais feminina, enfim, que a nossa sociedade entende como feminina. Então é a mulher que vai gostar de coisas femininas, né? Que são identificadas aí como coisas femininas, enfim, que vai estar muito próxima desse ideal. Os transexuais são as pessoas que, em contrapartida, não se identificam com o gênero que lhe foi designado pelo seu nascimento. Então, é aquele sujeito que nasce um macho, né? Mas que a sua identidade não se aproxima da identidade de homem, porque pela lógica dessa sociedade cisgênera, né? Normativa, enfim, os homens, eles automaticamente seriam machos, né? Mas a transexualidade tá aí para provar pra gente que a coisa não é bem assim. Que é muito possível que um indivíduo que nasça com um pênis se aproxime mais ou se entenda mais próximo daquelas características que nós atribuímos às mulheres. Por isso as pessoas trans, né, são consideradas aí pessoas que rejeitam o gênero que lhe foi designado, né? Então, quando a gente está falando na categoria mulher, por exemplo, se a gente disser que a mulher ela tem vagina, a gente estará excluindo as pessoas trans. Então, é muito difícil para a gente hoje definir a mulher como sendo a pessoa que tem vagina. Embora essa ideia ainda seja muito recorrente, é importante que a gente lute para desconstruir essas concepções, né? A mulher é um gênero, né? Mulher é gênero, e gênero é construção social, cultural, então não tem relação direta com o sexo. É isso que nós estamos defendendo nessa aula, né? As pessoas trans estão aí para provar isso. E aí o gênero não binário, que eu já falei várias vezes aqui, mas que é aquela pessoa, então, cuja identidade de gênero ou expressão de gênero não está limitada às definições de masculino ou feminino. Então, desde o início, eu estou falando para vocês, o gênero, no primeiro momento, ele tem como objetivo definir o que é o homem e o que é a mulher. Inicialmente, os estudos de gênero se limitaram a isso mesmo, a dizer que existiam apenas esses dois gêneros, né? Mas, como a vida social é muito louca e maravilhosa, louca no bom sentido, as coisas vão ficando cada vez mais complexas e a identidade, né, aquilo que faz parte, que compõe as nossas identidades, também é um campo muito aberto. Então, dizer que as pessoas, do ponto de vista do gênero, só podem ser homens ou mulheres é muito limitante, né? E hoje nós temos essa compreensão. Por isso é que a gente faz uso da categoria, gênero não binário. Então, é aquele indivíduo que não é necessariamente um indivíduo trans, mas que também não se identifica prontamente com o ideal de homem ou o ideal de mulher, né? É algo que está para além dessas definições. Aí a partir do gênero não binário, ou no pacote do gênero não binário, vão surgir várias definições de gênero. Então, é um gênero neutro, gênero fluido, enfim, tá? Eu não trouxe aqui porque são infinitas definições, mas esses gêneros que escapam desse limite, dessa dualidade do masculino e do feminino, são entendidos como gêneros não binários, ok? Muito bem. Aí, uma das últimas coisas, a gente está se encaminhando para o fim, eu já falei muito
uma das últimas coisas que eu espero que vocês estejam aí ainda, tá? Mas é que é um tema complexo, é muito difícil a gente falar em pouco tempo, eu acho perigoso, inclusive, porque senão a gente pode abrir muitas interpretações aí muito equivocadas, né? Bem, uma coisa que para quem está estudando questões de gênero e vai fazer as provas de vestibulares, a prova do Enem, enfim, nos próximos meses, no próximo ano, é levar em consideração as discussões sobre ideologia de gênero, né? Um tema que se tornou muito recorrente nos debates públicos nas redes sociais nos últimos anos. Como eu disse, desde 2013 a gente vem numa onda conservadora muito grande, muito forte, e a discussão sobre ideologia de gênero se fortalece nesse meio tempo também. O que é a ideologia de gênero? Então, olha só, a ideologia de gênero é um termo que aparece pela primeira vez na década de 90, no final dos anos 90, tá? Ao que tudo indica, numa conferência da Igreja Católica, tá? E a Igreja Católica, os setores mais conservadores da Igreja Católica estavam preocupados, apresentam uma preocupação com os estudos de gênero, com o avanço, com a difusão dos estudos de gênero. Então, essa ideia que os estudos de gênero vêm, né, questionam que o sexo biológico definiria obrigatoriamente as identidades dos sujeitos, né? Então, a crítica a essa compreensão preocupa a Igreja Católica e vai acabar também preocupando outros setores da sociedade, né? A partir da década de 90, então, esse termo passa a ser adotado, ideologia de gênero, de uma maneira muito pejorativa e tem como objetivo, então, caracterizar, né, os estudos de gênero de modo muito equivocado. E o termo ideologia, inclusive, ele é adotado aqui de modo muito equivocado para dizer que os estudos de gênero estão errados, estão equivocados, são uma ameaça à moral e aos bons costumes. Como se os estudos de gênero não tivessem validade alguma, de que tudo isso que a gente está dizendo é uma mentira, né? Então, a ideologia de gênero significa isso. Um entendimento, né, a tentativa de denegrir os estudos de gênero e considerar que tudo isso que os estudos de gênero vêm apresentando são uma grande mentira, certo? Enfim, a partir de 2015, principalmente, pipocaram nas câmaras legislativas de todo o país, nas mais diversas esferas, municipal, estadual, projetos para combater a ideologia de gênero com o objetivo principalmente de proibir essas discussões nas escolas, né? Então, as questões de gênero, como é o que a gente está fazendo aqui, começam a ter cada vez mais espaço, né? Nas escolas, a gente tem inclusive respaldo legal para trabalhar isso na escola, existe até uma certa obrigatoriedade, né, de que a gente trabalhe esse conteúdo, essas discussões nas salas de aula, e aí esses setores mais conservadores da sociedade vão ficar muito preocupados e vão propor, então, graças também a essa onda conservadora que se fortalece no Brasil de 2013 para cá, vários projetos para tentar barrar, impedir as discussões de gênero em sala de aula. Recentemente, a gente conseguiu, então, uma grande vitória, eu acredito, que foi tornar essa discussão uma discussão infundada e até inconstitucional em certa medida. Mas faço aqui a ressalva de que é muito importante que a gente esteja atento, porque a qualquer momento, em qualquer descuido, né, inclusive porque essa onda conservadora ainda não disse adeus, é muito possível que os debates sobre ideologia de gênero retornem. Ainda existem setores da sociedade que fazem a defesa de que a gente não deveria estar discutindo gênero enquanto uma construção social e cultural. Bem, e aí eu acho que eu vou me encaminhando para o fim, né? Eu só gostaria de lembrá-los que é uma coisa bastante importante, que os estudos de gênero vão ser muito incorporados pelo movimento feminista. Eu imagino que vocês façam essa discussão sobre feminismo em algum momento. O feminismo vai incorporar os estudos de gênero. As feministas nem sempre tiveram a compreensão do gênero como a gente tem hoje, né? Nem sempre as feministas incorporaram essa discussão como uma pauta feminista, mas hoje a maior parte das vertentes feministas tem a compreensão de que o gênero é uma construção social e que é uma construção social que situa
homens e mulheres, sujeitos entendidos que se entendem como homens e mulheres ou outros gêneros também, em situações, em posições sociais desiguais, né? Então, quando a gente está falando de gênero, geralmente a gente fala de desigualdade de gênero também. E essa desigualdade, como vocês muito bem sabem, coloca um gênero masculino ou o homem ainda como um sujeito de mais poder, de mais visibilidade e de mais privilégios. Claro que o homem cisgênero, muito mais privilegiado do que o homem trans, né? Com certeza, absurdamente mais privilegiado. Enfim, só gostaria de fazer essa pontuação, né? Então, sempre quando a gente está falando de gênero, a gente também precisa lembrar de que é uma pauta ou de que é uma categoria de análise da qual o feminismo vai beber e que combater as desigualdades de gênero se tornou uma pauta feminista recente, né? Do feminismo aí também, do final do século passado, principalmente, e que hoje a gente não pensa em feminismo, é muito difícil a gente pensar em feminismo sem a discussão de gênero. Existe uma vertente do feminismo que quer acabar com o gênero, que quer explodir o gênero, que é a vertente radical, mas enfim, elas têm, né, as suas discussões, não cabe aqui, eu só gostaria de situar mesmo esse elemento, né? E aí, olha lá, uma questão sobre gênero em 2015 que chocou toda a sociedade, como se fosse a primeira vez que o Enem trouxesse essa discussão para a prova, o que não é verdade. O Enem já há algum tempo colocava questões de gênero na prova, mas em 2015, mais uma vez, em função dessa onda conservadora, né, as pessoas ficam muito indignadas com o fato de que essa questão estava no Enem de 2015. A questão é uma questão que traz o pensamento da Simone de Beauvoir, é uma das teóricas que eu já apresentei anteriormente para vocês. E aí, né, enfim, tá aí o texto. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho junto sobre essa questão. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, o homem também torna-se homem, né? Aí, nessa primeira frase, a gente já vê uma definição possível para o que a gente chama de gênero. O fato de que a gente aprende a ser mulher, de que os homens aprendem a ser homens, né? Isso não é natural, isso não é dado. E aí a questão, na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca o OA. Letra A. Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Não, né? Esse movimento social que vai fazer o uso das discussões de gênero e que vai abraçar as discussões de gênero é o movimento feminista, né? O movimento feminista, ele obviamente vai buscar pela criminalização da violência sexual, né? Conseguiu, inclusive, criminalizar várias das violências sexuais que a gente conhece. No entanto, não é essa a alternativa que melhor, né, se relaciona com a proposição da Simone de Beauvoir, que é ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E até também, enfim, a própria criminalização da violência sexual não é uma coisa que acontece lá na década de 60, né? A gente vai conseguir criminalizar muitas das violências sexuais recentemente, são questões bem recentes. A lei do feminicídio mesmo é uma lei de 2015, né? Então vamos lá, letra B. Pressão do poder legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Na década de 60, mais uma vez, essa ainda não era uma conquista e, na verdade, até hoje não é, né? As mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho, então trabalham fora, trabalham em casa, né? Acumulam jornadas de trabalhos infinitas. Nós fazemos pressão no Poder Legislativo para impedir essa dupla jornada de trabalho no movimento feminista? Hoje sim, na década de 60 ainda não. Letra C.
Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Essa é a alternativa correta, muito provavelmente, porque esse era um elemento característico do feminismo da década de 60, tá? Então, a luta pela igualdade de gênero, né? Aí o conceito de gênero, a luta pela igualdade entre homens e mulheres, principalmente, né? Nesse momento ainda a gente não falava muito nessas outras identidades, né? Falava-se só nas identidades homem e mulher. Vamos ver a letra D e a letra E. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Oposição de grupos religiosos para impedir... Bem, isso é uma questão mais recente também, né? Grupos religiosos se opõem ao feminismo, enfim, com o objetivo, né, de lutar contra os casamentos homoafetivos de fato, mas essa é uma discussão mais recente. A principal característica da década de 60 ainda não é essa. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Também são coisas que a gente consegue mais recentemente, né? Graças ao feminismo. O feminismo, nesse momento, na década de 60, ainda estava mais vinculado àquilo que se propõe na letra C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero, né? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído com vocês em algum sentido. Beijos, abraços, bons estudos!